Deus abençoe a sua vida. Oração sem arrependimento. É possível orarmos sem estarmos arrependidos, sem nos rendermos a Deus? Eu quero compartilhar esse tema, quero seguir com o tema de arrependimento, mas agora trazendo a oração sem arrependimento. A sua oração fala muito mais a Deus de você do que daquilo que você está orando. Eu quero compartilhar contigo. Fique comigo e vamos juntos meditar mais profundamente nesse tema. Que Deus possa te abençoar grandemente. Muito bem, oração sem arrependimento. Será que todas as vezes que oramos, nós estamos arrependidos, nós estamos rendidos, quebrantados? Eu quero ler contigo e o livro que eu quero compartilhar e falar sobre esse tema, oração sem arrependimento, é o livro de Abacuque. No capítulo 2 do livro de Abacuque, ele, em um determinado momento da sua vida e também da história da nação de Israel, aquilo que a nação está vivendo, está incomodando o profeta e está afetando e trazendo conflitos para a sua fé, né? Então ele, em Abacuque 2, versículo 1 em diante, diz: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, né? Em uma outra versão diz: colocar-me-ei na minha torre de vigia e vigiarei para ver o que Deus me dirá a respeito, né, da oração que ele estava fazendo, né? O Senhor me respondeu, diz no versículo 2, que já ele contando a resposta de Deus para a vida dele, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim, não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Abacuque aqui já está contando e já está compartilhando a partir do momento que ele tem resposta à oração dele. Mas será que toda oração tem resposta? Porque nem toda oração que fazemos parece ter resposta, ou parece, às vezes, uma resposta demorada. E eu queria compartilhar justamente esse tema, que se há um lugar na vida, na nossa vida, na vida da igreja, na vida do cristão, que está faltando arrependimento, é na oração. Porque quando oramos, estamos diante de um Deus santo, um Deus poderoso, né? Mas o nosso coração precisa estar arrependido. No capítulo 1 do livro de Abacuque, todo o capítulo, inclusive no capítulo 1, versículo 2, diz assim, então todo esse capítulo, Abacuque está em conflitos. A oração dele é uma oração de conflitos, uma oração de guerra, mas uma guerra dentro de si próprio. É o que muitas vezes nós cristãos ou a igreja está vivendo, né? Estamos orando, estamos em guerra, estamos em conflito, né? Estamos lutando com cheio de questionamentos em nosso coração. Era o que Abacuque estava vivendo aqui, mas muitas vezes não vimos resposta àquilo que estamos orando. Diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida, quer dizer, não é cumprida, é deixada de lado, faz de conta que ela não existe. Então ele está queixoso, há conflitos no coração de Abacuque. Segue no versículo 12 do mesmo capítulo 1, não és tu dentre a eternidade o Senhor, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Aqui ele já está questionando, após Deus responder ele, no versículo 5 em diante, Deus responde ele
dizendo que levantaria uma nação, que seria os caldeus, para usar essa nação como um instrumento de juízo sobre o seu povo, para quebrantar o coração do seu povo, para trazer o seu povo a um quebrantamento, a um arrependimento, a uma mudança. Arrependimento quer dizer mudança de postura, disposição para mudar a nossa postura, a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa maneira de viver. Quando a nossa maneira de viver está errada, então há mudança. E seria a mesma coisa que hoje nós questionarmos, né? Será que essa pandemia, será que o coronavírus, o Covid-19, será que tudo que estamos vivendo nesses tempos foi Deus que enviou? Se Deus não enviou, Ele permitiu e está usando como instrumento de juízo, de correção, de confronto, né? Um instrumento de confronto, na verdade, né? De correção para nós mudarmos, inclusive a Igreja de Cristo, inclusive o povo de Deus. Mas naqueles dias Abacuque questionava a Deus se ele ia enviar os caldeus para usá-los como uma vara de corrigir uma nação santa, que era a nação de Israel. Tu vai usar o ímpio para corrigir o justo? Como que pode isso, Deus? Então ele está cheio de conflitos, questionando Deus. A oração dele é uma oração de questionamento. Não havia paz, não havia convicção, não havia entendimento naquilo que ele estava falando. E segue então ele falando no versículo 3, diz: Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores? Te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem governe? Ele está cheio de autojustiça. Ele está analisando as coisas aos seus olhos, está julgando Deus. Então, muitas vezes, queridos, quando nós oramos, não nos arrependemos diante de Deus. Nossa alma está impregnada, cheia de impressões erradas, de autojustiça, de autopiedade, de desânimo, tristeza, né? Olhando hoje tudo que estamos vivendo, passando, a realidade econômica, como essa corrupção política, tudo na verdade. E se nós não cuidar, nós vamos com a alma cheia de tudo isso, querer orar diante de um Deus santo e justo, e não entendemos, achamos que Deus talvez seja o que mais esteja errando em tudo isso, não esteja praticando justiça em tudo isso, quando Ele está nos chamando, como chamou Abacuque. Então chegou o momento que Abacuque teve que se render a Deus, e aí ele toma a decisão no capítulo 2, dizendo: colocar-me-ei na minha torre de vigia e vigiarei. Ele está dizendo: eu vou me entregar em oração, eu vou me render, eu vou me humilhar, não adianta eu ficar aqui questionando. E é isso que precisamos. Quando nos arrependemos em oração, nós nos entregamos à oração, nós nos sujeitamos a Deus, nós deixamos Ele tratar conosco primeiramente. Então Deus trata com Abacuque, e aí ele está pronto para Deus falar com ele e ele entender. Então nesse momento Deus dá uma visão a ele. E nessa visão Deus fala com ele a respeito das coisas que Deus queria fazer e como queria fazer. E pode ver que o coração, a alma do profeta está transformada, está mudada. Aí Deus pode falar dos problemas da sociedade, que Abacuque não se revolta mais. Porque ele sabe que há um Deus que está pronto a fazer justiça. Está pronto a corrigir o que está errado. E da forma, ele entende os caminhos de Deus, né? E há aqui 5 ais que Deus fala a respeito da nação e da sociedade naqueles dias, né? Então, a partir no capítulo 2, a partir do versículo 6, há todos esses ais. Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? Né? No versículo 6 ainda, não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai de quem acumula. Então, aqui o primeiro ai fala de injustiça, o segundo de roubo e ganância, né? O terceiro de corrupção, o quarto de sedução, engano e violência, e o quinto de idolatria. Então todos esses ai são, na verdade, um confronto à sociedade, à maneira que estão vivendo. E Abacuque entende isso. Mas no capítulo 3, Abacuque já está orando diferente. A oração dele é uma oração revestida da graça, da compaixão, do amor, da misericórdia de Deus, mas também chamando a um tempo de mudança, de transformação. Então ele está cheio do Espírito Santo. O capítulo 3 inicia dizendo: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto,
Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor. E no decorrer dos anos, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está orando aqui com um espírito cheio de Deus, da graça, do amor, da compaixão de Deus. No versículo 16 ainda diz: eu ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Então ele está falando que Deus o quebrantou, Deus o tocou profundamente. Por isso que na oração, quem mais, antes de Deus responder nossa oração, Ele responde em nós, nos transformando, nos ajustando. E é tudo que nós precisamos nesses dias, A oração sem arrependimento nos leva a entrar em guerra contra coisas e contra pessoas e contra aquilo que não estamos preparados para orar. Às vezes entramos numa guerra que não fomos autorizados a entrar, porque nós precisamos nos arrepender diante de Deus pelos nossos pecados primeiramente. Nos arrepender pelo nosso coração, a maneira que nós julgamos, analisamos as coisas, que nós criticamos, a maneira que o mundo nos afetou. Nós não estamos muitas vezes em condições de chegar diante de um Deus justo e orarmos pelo mundo, pela sociedade, pelo presidente da nação, por prefeitos, governadores, por pessoas que estão agindo de forma errada, sem primeiro apresentar o nosso sacrifício. Sem primeiro, como diz Romanos 12, versículo 1, apresentar a nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Movido pelas misericórdias de Deus, devemos nos apresentar todos os dias diante do Senhor, nos rendendo a Ele, nos humilhando diante dEle e nos arrependendo daquilo que precisamos mudar. Do que hoje você precisa se arrepender diante de Deus? Quais as mudanças que Deus quer fazer na sua vida em oração? Deus trabalha para isso acontecer, para te levantar num nível de entendimento, de compreensão, de revelação, para poder orar por outras pessoas. Orar com compaixão e não orar com ira, com indignação, Estamos em um processo de mudança contínua e constante em Deus. E precisamos ser aperfeiçoados nele, para que Deus possa usar as nossas vidas, como usou a vida de Abacuque. Olha como Abacuque termina, no versículo Abacuque 3,17, diz: ainda que a figueira não floresça, deixa eu terminar aqui o 16, ouvi isto e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Ou seja, ele está quebrantado por dentro, é isso que ele quer dizer. Os ossos dele, os membros dele, ele está quebrantado diante de um Deus santo e justo, acima de tudo, Os meus joelhos vacilaram, ou seja, ele está rendido diante de Deus, E diz mais ainda no 16, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ou seja, ele está agora consciente que há um Deus justo, e esse Deus justo está para fazer justiça, mas ele pode agora silenciar a alma dele, se acalmar em Deus e confiar que Deus está agindo e que Deus agirá. No 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ou seja, hoje estamos vivendo um tempo crítico na nossa nação, no mundo, um colapso econômico, crise, desemprego, pessoas morrendo, tantas coisas, mas não podemos ter o controle disso. Então, por isso, precisamos nos render diante de Deus. Se a nossa alma não se aquietar, não se render, se nós não chorar, até nós nos quebrantarmos diante de Deus, e até nós deixar Deus nos levar em arrependimento por mudanças que começam em nós, na nossa vida. Quais são os pecados que Deus quer tratar conosco agora? Nós estamos muitas vezes preocupados com os pecados da nação, dos políticos, os pecados das pessoas corruptas, mas Deus quer começar pela sua igreja. Deus quer começar pelo seu povo, restaurar em nós o coração que nós devemos ter diante dele, nesse momento, nesta hora que a nação está vivendo, passando. Então, Abacuque na sequência diz: ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, ou seja, não haveria carne, não haveria o melhor para se comer,
né? Hoje o preço da carne, tantas coisas que nós estamos vivendo como sociedade, né? Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Às vezes tudo que nós permitimos que entre no nosso coração é tristeza, estamos chateados, tristes, né? Mas deixamos de reconhecer que há um Deus que olha por nós, que há um Deus justo. Se Ele permitiu tudo isso, se Deus enviou, na verdade, essa pandemia para quebrantar as nações do mundo, ou Ele permitiu para que, da mesma maneira, o mundo pare e reconheça que Deus existe e que há muito tempo Ele tem chamado à salvação, ao arrependimento, as nações do mundo. Se as nações do mundo ainda não estão ouvindo Deus, mas a igreja precisa ouvir Deus. Nós precisamos ouvir que Deus está nos chamando ao seu altar. Deus está nos chamando a orarmos, mas orarmos com arrependimento, com o nosso coração arrependido, da maneira que nós temos vivido, de nós tentar muitas vezes buscar no altar errado a solução. Nós temos que buscar no altar de Deus. Elias, quando a nação estava desviada, afastada de Deus, corrompida pelos ensinos de Jezabel, ele restaurou o altar do Senhor em cima do Monte Carmelo, chamou a nação a se humilhar e a se arrepender e a reatar a sua aliança com Deus. E hoje é o que precisamos fazer, primeiramente. Não há para onde fugir, não há para onde correr. Nós precisamos nos voltar a Deus em oração, mas com uma oração de arrependimento. Nos arrependermos pelos nossos pecados. Primeiro, Deus quer que a igreja torne-se a igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo, né? Se humilhando, se arrependendo, né? Profundamente das coisas que nós ainda estamos fazendo errado, da maneira que temos vivido. Quanto tempo nós não nos rendemos a Deus de coração. Abacuque, quando ele orava, preocupado com a sociedade, ele não conseguia se render diante de Deus. Mas quando ele disse, eu colocar-me-ei na minha torre de vigia, ou seja, ele separou um tempo para se humilhar diante de Deus, para ouvir Deus, para deixar Deus mexer, trabalhar no coração, na alma dele. E é isso que nós precisamos nesses dias. Então ele termina dizendo no 18 e 19, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de corda. Então se tornou um louvor, se tornou uma adoração. Mas primeiro se tornou uma oração no coração de Abacuque. E é essa oração que precisamos fazer. Não dependemos das circunstâncias da sociedade, mas voltar a depender de Deus, nos humilharmos diante da sua presença. Que Deus abençoe a tua vida. Ele está nos chamando para orarmos, mas oração sem arrependimento, ela nos deixa muitas vezes em lutas contra coisas que não estamos autorizados por Deus a lutar. Esse é o momento de levarmos a luta, a batalha que está no nosso coração, chorarmos diante do nosso Deus, buscarmos a sua face, deixar as lágrimas vir para fora, deixar Ele romper com o medo, romper com o endurecimento do nosso coração. Muitas vezes estamos tão afastados de Deus que nem percebemos. Oramos, buscamos a Deus, mas não estamos rendidos diante da sua presença. É um tempo de nos humilharmos e chorarmos pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas coisas que ainda somos culpados, pelas coisas que precisamos viver diferente diante de Deus, diante das pessoas, darmos um testemunho diferente. É um tempo de arrependimento, irmãos. E a oração, ela precisa ser acompanhada de arrependimento, senão é uma oração que não alcançará um verdadeiro resultado em Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tire um tempo para orar, para chorar, para lamentar, para colocar o teu coração diante de Deus, sem reservas, sem bloqueios, sem se justificar, apenas se renda. Reconheça que Deus precisa voltar a ser Deus na sua vida, na minha vida, na vida da igreja dele, e voltar a ser Deus também na sociedade, mas começa por nós, o seu povo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.